Amantíssimos irmãos e irmãs em Jesus, muito boa noite. Boa noite. Estamos aqui com muita alegria, a convite da Tânia, da direção da casa. Agora vindo um pouquinho de mais longe, de Atibaia, uma pequena viagem que a gente faz para chegar aqui, mas sempre com muita alegria no coração. É sempre muito bom falar sobre Jesus, falar sobre o Evangelho, porque nós aprendemos, trocamos figurinhas, todos nós aprendemos juntos. O fato da gente estar aqui na frente não significa que sejamos melhores ou que tenhamos mais conhecimento. Talvez, no meu caso, tenha mais cara de pau de vir aqui falar, não é? Mas estamos todos no mesmo nível, somos todos aprendizes do Evangelho, certo? Hoje nós vamos falar sobre as curas de Jesus, certo? É um capítulo à parte que nós temos aí, tanto no Evangelho como também na Gênese. E por falar em Gênesis, a gente começa por ela. A Gênese, no seu capítulo 14, intitulado Os Fluidos. Nesse capítulo, é mais para quem estuda, quem faz curso dentro da casa. Aliás, é muito interessante nós assistirmos a uma palestra, mas é muito mais importante nós fazermos os cursos, lermos as obras da codificação kardeciana, para que nós tenhamos conhecimento do que é a doutrina espírita, não é? Então, a doutrina espírita ela é composta de estudo, de ciência, estudo, pesquisa, filosofia, religião, mas não na religião, não aquela fé cega, e sim a fé raciocinada. Portanto, nós temos de estudar muito para podermos aprender um pouco sobre a doutrina. Esse livro, a Gênese, é um livro que retrata mais a parte científica da doutrina. E, então, nesse capítulo aqui, Os Fluidos, Kardec e o Espírito de Verdade vão explicar para a gente, falar um pouco sobre o fluido cósmico ou fluido universal. Existe muita gente que chama fluido cósmico universal, mas na verdade é uma certa redundância aí. O que é cósmico é universal, portanto é fluido cósmico ou fluido universal. E desse fluido cósmico ou universal é que são gerados todas as matérias que nós conhecemos, não só aqui na Terra, mas em todo o universo. O nosso corpo físico, o nosso perispírito, as plantas, essa sala, os tijolos, a parede, a lâmpada, tudo é feito do fluido cósmico ou fluido universal, certo? E dentro desse capítulo, nós vamos falar sobre as curas. Então, começamos assim. A ação magnética ela pode ser produzida de várias maneiras. Aqui ele apresenta 3. Quais são? A primeira, pelo próprio fluido do magnetizador. Quem é esse magnetizador? É o médium, certo? Esse companheiro, esse irmão nosso que se encontra muitas vezes aqui, no caso na salinha atrás, se prepara o dia todo, com 24 horas de antecedência, esse irmão, essa irmã se prepara para poder transmitir tudo aquilo que de melhor ele tem do seu ectoplasma, para que a espiritualidade aproveite juntamente com os fluidos espirituais e passe o tratamento para as pessoas. Então, é feito pelo fluido do magnetizador, ou o passista, o médium, também pelo fluido dos espíritos, aí no caso, olha, interessante, atuando diretamente e sem o intermediário, ou seja, os espíritos atuam diretamente no paciente, sem o auxílio do médium. E a terceira é uma combinação das outras duas, pelos fluidos dos espíritos, juntamente com os fluidos do magnetizador ou médium. Aí nós chamamos que é o magnetismo misto, semi-espiritual ou humano espiritual, certo? Então essa terceira é uma mescla das outras duas, tá bom? Mas esses fluidos sempre são trabalhados pela espiritualidade que se apresenta na casa espírita. Eles trazem medicamentos, trazem inclusive equipamentos, muitas vezes específicos, equipamentos esses que muitas vezes nós não temos aqui na Terra, para poder manipular tudo isso, e utilizam-se muito da figura do pensamento. O pensamento tem um poder muito grande na espiritualidade, certo? Aí, a gente saiu do capítulo 14, vamos para o capítulo 15 da Gênese, que é um livro de estudo, como já falamos. E esse capítulo 15 é intitulado Os Milagres do Evangelho. Por que
usamos esse termo milagres? Ora, se hoje no século 21 nós não conseguimos entender e explicar muitas das passagens de Jesus, basta que vocês cheguem em casa, abram o Evangelho no seu capítulo 23, intitulado Moral Estranha, leiam apenas um tópico, não precisa ler tudo não. O capítulo não é grande, mas leiam um tópico só, sem a explicação de Kardec, sem a explicação do Espírito de Verdade. Leiam só o tópico, só o ensinamento de Jesus e vejam se vocês conseguiriam entender aquilo que está escrito sem as devidas explicações. E olha que estamos no século 21, temos toda a tecnologia a nosso dispor, a internet e tudo mais. Mesmo assim, ainda temos muitas dificuldades em compreender esses ensinamentos, certo? Então, imaginem o povo na época de Jesus. O povo naquela época não tinha os recursos que nós temos hoje, não tinha o conhecimento que nós temos hoje, não era tão avançado como nós estamos atualmente. Ficava muito difícil entender e explicar aquilo que Jesus fazia, não é? Por isso, então, utilizava-se o termo milagre, tá bom? Mas tudo tem uma explicação dentro das leis da natureza. Acontece que nós, seres humanos aqui da Terra, ainda somos tão involuídos, somos tão imperfeitos, que muitas vezes nós não temos conhecimento para explicar certas façanhas, certos atos de Jesus. Então, dentro desse capítulo 15, os milagres do Evangelho, nós vamos retratar a superioridade da natureza de Jesus. Ora, todos nós sabemos que Jesus foi o Espírito de maior grandeza que já passou aqui na Terra, que já encarnou aqui na Terra, certo? Então, ele era um Espírito muito mais evoluído que nós desde aquela época. Um Espírito de alta grandeza, um Espírito da esfera crística. E dentro dessa superioridade da natureza de Jesus, há uma pergunta, aliás, duas perguntas aí na Gênese, e ele, em relação a Jesus, pergunta o seguinte: agiria quem? Jesus, como médium nas curas que operava? Será que Jesus era um médium? A gente pode dizer isso? Ele é um médium ou não? Será? Que mais? Poder-se-á considerá-lo poderoso médium curador? Ora, que ele praticava as curas a gente sabe, mas ele era um médium curador? Quem sabe definir isso de bate-pronto? Um pouco complicado, não é? Por isso a gente precisa de estudo, por isso a gente precisa ler bastante. Nós, normalmente, alegamos que não temos tempo, mas o brasileiro, por si só, ele é preguiçoso. O brasileiro não gosta de ler, essa é a verdade. Eu sou formado em letras, dou aula de língua portuguesa, e a gente percebe isso, a gente vê os alunos saindo do ensino médio, indo para o ensino superior, indo para uma faculdade, vão ser doutores e não sabem escrever, não sabem interpretar um texto. O ano passado, final do ano passado, eu estava ministrando aula lá em Atibaia para um garoto de 17 anos que pretendia passar na FUVEST. Não sabia escrever, não sabia fazer uma redação. Ora, como uma pessoa dessa vai passar numa FUVEST? É muito difícil. Realmente não passou, apesar de todo o esforço nosso. Certo? Então, a doutrina espírita exige isso, muita leitura. Nós, querem um exemplo de encontrar tempo? Estamos aguardando o trem do metrô. Enquanto ele não chega, abre lá, leia um parágrafo que seja. Ou no ponto do ônibus, a gente viu outro dia, lá em Atibaia, a gente assiste a Rede Globo pela TV Vanguarda, que é de São José dos Campos. Eles mostram muito a região onde a gente mora. E também eu vi uma reportagem aqui, na Zona Leste, em Ayamelo mesmo, o pessoal esperando o ônibus, e olha, já estou aqui meia hora, 40 minutos e o ônibus não passa. Então, esse tempo pode ser aproveitado, nós podemos ler. Outro dia eu estava num consultório odontológico, eu sempre cito esse exemplo, e fiquei lendo um livro, uma obra, para preparar uma palestra. Ora, passaram-se 2h30 de espera, eu nem percebi. Eu só percebi quando a moça saiu do consultório, me cutucou e agradeceu por eu ter permitido que ela passasse na frente. Era um caso de emergência, estava com muitas dores. E eu não me lembro de ter permitido. Falei, eu acho que você devia estar desencarnado, ou então eu que já desencarnei. Alguma coisa assim. Mas eu não vi você passar na minha frente, nem tampouco me lembro que eu autorizei. Mas o fato é que você já está saindo e pronto.
Ela saiu muito agradecida e eu depois agradeci também a espiritualidade. Por quê? Eu proporcionei momentos de cura para aquela moça, né? Deixei que ela passasse na minha frente e, ao mesmo tempo, também ganhei conhecimento, lendo a obra. Então, nós aproveitamos o tempo assim, certo? Então, vamos lá. As duas perguntas, e nós temos agora a resposta dentro da Gênesis, no seu capítulo 15. Se ele era médium, se ele era um médium curador, a resposta aqui, ó, não. Porquanto o médium é um intermediário, ou seja, ele está entre o encarnado e a espiritualidade, certo? Um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados. E o Cristo não precisava de assistência, pois ele que era quem assistia os outros. Ora, se nós dissemos agora há pouco que Jesus foi o espírito de maior grandeza que passou pela terra, qual espírito ousaria prestar assistência a ele nesses momentos? Não havia espírito nenhum aqui na nossa psicosfera que tivesse maior conhecimento de Jesus, certo? Olha aí, outra informação da Gênese. Se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia vir. Então, interessante que a ligação de Jesus era diretamente com o Pai Celestial, Criador de todas as coisas, e não com outro espírito. E segundo a definição dada por um espírito, ele, Jesus, era médium de Deus. Se queremos usar esse termo médium, tudo bem, mas médium de Deus, e não intermediário entre o encarnado e um outro espírito. Tudo bem? E então nós entramos aí no estudo das curas, certo? Foram várias curas praticadas por Jesus e nós vamos elencar as que estão aqui na Gênese, explicando rapidamente cada caso, e é lógico que na Gênese há muito mais detalhes. Eu tenho certeza que essa noite vocês não vão dormir enquanto não conhecerem todos esses casos. Vocês vão chegar em casa, vão abrir a Gênese e vão ler tudo até compreender. Até porque amanhã é domingo, né? É isso? É domingo amanhã? Que dia que é amanhã? Quinta-feira? Para mim é domingo, eu estou aposentado. Para mim todo dia é domingo, não é? Então, mas assim, quando tiverem um tempinho, abram a Gênese e deem uma olhada nesses casos de cura. Tem muito mais detalhes, a gente vai citar bem rapidamente. Olha lá, perda de sangue. Uma mulher que sofria com essa perda de sangue há 12 anos, já havia gasto todo o seu dinheiro com os médicos da época e eles não conseguiam resolver essa hemorragia que ela sofria. Ao saber que Jesus estava passando pela região, ela foi encontrar com ele. Mas, quando Jesus se aproximava de uma cidade, de uma localidade, as pessoas se avolumavam muito e ela teve uma certa dificuldade de chegar perto dele, certo? Mas a sua fé era tão grande que ela disse a si mesma: se eu ao menos puder tocar as suas vestes, já estarei curada. E ela conseguiu. Ela conseguiu tocar as vestes de Jesus por trás. Jesus, no mesmo instante, sentiu que uma virtude havia saído dele. Voltou-se para os seus apóstolos e perguntou: alguém me tocou. Quem me tocou? Os apóstolos disseram: ora, mestre, no meio de tanta gente, como vamos saber quem te tocou? E a mulher, naquele instante, que estava um tanto envergonhada pelo mal que sofria, ela se apresentou ao mestre e explicou a sua situação. Jesus voltou-se para aquela mulher e disse: vá, minha irmã, a tua fé te curou. Siga a tua vida. Um outro caso de cura, o cego de Betsaida. Algumas traduções bíblicas trazem Betesda, mas é questão de tradução. Vamos usar Betsaida. Esse homem era cego e Jesus, ele foi apresentado ao mestre Jesus. Jesus pegou um pouco de saliva dele, passou nos olhos do homem e o levou até um local separado do povo. E o homem foi curado. Ele então orienta aquele homem que vá se apresentar aos doutores da lei, aos sacerdotes lá no templo. E os sacerdotes tinham muita raiva de Jesus, por quê?
normalmente o mestre praticava essas curas no dia de sábado. Os judeus, até hoje, eles cultuam esse dia de sábado. A partir das 18 horas de sexta-feira até 18 horas de sábado não se faz nada, certo? E eles não admitiam que se praticasse curas, que se trabalhasse no sábado. Mas Jesus praticava isso no sábado até de propósito também, porque ele dizia o seguinte: qual de vós não cuida do seu asno, não cuida do seu cavalo, do seu animal, não lhe dá de beber num dia de sábado? O Pai Celestial trabalha todos os dias, trabalha incessantemente, e eu também trabalho assim. O homem foi curado. O paralítico. Então foram vários casos de paralisia. Esse homem também foi levado até Jesus, e era um dia de sábado, numa sinagoga. E Jesus então volta-se a ele e diz: você quer ser curado? Sim, eu quero. Jesus perguntava isso porque Jesus tinha o poder da dupla vista. A dupla vista, ele sabia, ele lia o pensamento das pessoas, via além do que a vista comum consegue ver. Então ele sabia se aquela pessoa estava falando a verdade, estava falando do fundo do coração com muita fé. E o homem disse, e Jesus sentiu que era verdade: eu quero ser curado. Pois então, meu irmão, pega a tua cama, levanta-te e anda. Novamente, os sacerdotes, os fariseus, os escribas que ali estavam, eles buscavam qualquer motivo para incriminar Jesus. E ficavam, assim, com muita raiva do mestre por ele praticar tudo isso. Diziam que Jesus curava em poder, em nome do demônio. Era em nome do demônio, de Satanás. Mas Jesus respondeu a eles o seguinte: se um reino se divide entre ele mesmo, se Satanás combate Satanás, então esse reino estará destruído em pouco tempo. Então não posso agir em nome de Satanás. Eu ajo em nome do Pai Celestial que nos criou. Os 10 leprosos. Jesus estava numa estrada quando foi abordado por 10 leprosos. A lepra naquela época, hoje chamada hanseníase, era uma doença, como temos hoje a AIDS, o câncer, doenças que não tinham uma cura, certo? Era uma doença que segregava as pessoas. Aquelas pessoas que tinham lepra, elas eram afastadas da sociedade, colocadas lá no Vale dos Leprosos. Ninguém se aproximava deles. E ali eles permaneciam até a sua desencarnação. Esses 10 leprosos abordaram Jesus e seus apóstolos no meio da estrada e pediram para que o mestre os curasse. Jesus disse o seguinte a eles: vão até o templo, lá se apresentem aos sacerdotes. E eles foram. Quando eles foram no caminho contrário de Jesus, chegaram na metade do caminho na estrada, eles perceberam que haviam sido curados. Todos os 10 foram curados. Que maravilha! Mas apenas um desses 10 voltou para onde estava Jesus na estrada, voltou até lá, rendeu-lhe graças, ajoelhou-se aos seus pés, agradecendo pela cura. E Jesus aproveitou-se daquele momento para passar mais um ensinamento aos seus apóstolos. Ele disse o seguinte: onde estão os outros 9 que foram curados? Só você que retornou? Justamente você que era um estrangeiro? Porque o homem era um samaritano. Naquela época, a Palestina era dividida em 3 grandes regiões. Ao norte, a Galileia, ao centro, a Samaria e ao sul, a Judeia. A Judeia, a parte mais importante, politicamente falando e também financeiramente. Os samaritanos, eles eram discriminados, altamente discriminados pelos judeus. Ninguém gostava. É como se fosse a ralé, vamos dizer assim. E justamente esse samaritano é que foi procurar Jesus. Jesus então voltou-se para esse homem e disse: vá, meu filho, a tua fé te curou. E mais tarde nós tivemos conhecimento por intermédio do Dr. Reinaldo Leite. Quem não conheceu o Dr. Reinaldo Leite foi um grande espírita que já desencarnou, tem 11 anos, agora dia 11 de maio, faz 11 anos que ele desencarnou, e ele nos falou, porque tinha uma vidência muito grande, nos falou o que aconteceu com esses 9
leprosos. Eles foram ter com as mulheres da vida, com aquela vida mundana, foram para as tabernas bebericar, comemorar a sua cura. Sequer pensaram em levar uma vida mais digna. E mais tarde, não muito tempo depois, todos os 9 contraíram a lepra novamente, menos aquele um que voltou até Jesus, o samaritano. Isso não consta na Gênese, é uma informação trazida pela espiritualidade por intermédio do Dr. Reinaldo Leite. A mão seca. Novamente estava num dia de sábado Jesus numa sinagoga, e ali estavam também os doutores da lei, os fariseus, os escribas, para tentar incriminar o mestre. Havia um homem que possuía uma das mãos totalmente ressequida. E Jesus olhou para o homem e disse para que ele se apresentasse até o meio do local onde eles estavam. Lá ele disse ao homem, estenda a sua mão. O homem estendeu a mão e naquele mesmo instante ele foi curado, causando novamente a ira dos fariseus, dos sacerdotes, dos doutores da lei. A mulher encurvada. Essa mulher sofria desse problema, ela era tão encurvada que ela sequer conseguia olhar para cima. Já sofria desse mal há 18 anos. Era um espírito inferior que a estava obsediando. Não a deixava. Então, ela procurou por Jesus e Jesus ordenou que aquele espírito mau saísse do corpo daquela mulher. É lógico que nós sabemos que o espírito não entra no nosso corpo, mas está junto, está obsediando. Ele ordenou que aquele espírito se afastasse daquela mulher. No mesmo instante, o espírito se afasta e a mulher se torna curada, causando uma ira novamente muito grande por parte dos judeus, dos sacerdotes, e um espanto muito grande por parte do povo, o povo que não conseguia explicar essas curas praticadas por Jesus. O paralítico da piscina. Havia uma piscina que era chamada a piscina das ovelhas e também chamada de Betesda ou Betsaida. E essa piscina, em certa época do ano, as águas elas se movimentavam. Então havia uma crença, como eles não sabiam explicar o motivo dessa água estar mexendo, eles acreditavam que era um anjo do Senhor que vinha mexer na água e trazia os fluidos de cura para as pessoas que ali estivessem. Só que havia a crença entre eles que aquele que se jogasse primeiro na água alcançaria a sua cura, seja qual o mal que estivesse sofrendo. Só que havia um paralítico que estava ali junto da piscina, que tinha 5 corredores. E Jesus olhou para ele e perguntou, meu filho, você quer ser curado? Sim, eu quero. Ele chamava Rabi. Rabi, eu quero. Mas eu sou paralítico, eu tenho dificuldades de me locomover. E quando eu chegar até a beira da piscina, para entrar, um outro mais rapidamente já entrou e alcançou a cura. Imediatamente Jesus disse a ele, levanta-te e anda. E ele se levantou e foi curado. Foi se apresentar aos doutores da lei e era novamente um dia de sábado. E novamente, causando aquela situação um tanto ruim em relação à figura de Jesus, porque os homens não aceitavam isso. O cego de nascença. Esse rapaz, como o próprio nome diz, ele nasceu cego. Então, não enxergava nada. E, de repente, ele foi procurar Jesus novamente num dia de sábado. Jesus o que fez? Estava do lado de fora, ele pegou um pouco de saliva, juntou com um pouco de terra, fez uma espécie de lama, passou nos olhos desse cego e impôs as mãos sobre os olhos. Tirou as mãos e perguntou, você está enxergando alguma coisa? Ele disse, eu vejo homens como se fossem árvores. Então, eram homens gigantes. Jesus impõe novamente as mãos sobre os olhos do rapaz e ele imediatamente é curado. Acontece que a pessoa que nunca enxergou, quando começa a ver alguma coisa, ela vê essas mesmas coisas que nós vemos numa dimensão um pouco maior. Por isso que ele disse que ele via homens andando como se fossem árvores. Depois, paulatinamente, a visão dele
foi retomada e ele foi curado. Então, os sacerdotes não acreditavam que esse homem era cego de nascença, mandaram chamar seus pais. E os pais chegaram e constataram que ele estava curado. E os sacerdotes explicaram, se ele era cego de nascença, como ele está enxergando agora? Isso nós não sabemos dizer. Pergunte vocês a ele. Nós já perguntamos. E os pais disseram, nós também não temos a explicação. Pergunte a ele. Por quê? Porque naquela época, quem reconhecesse Jesus como sendo Cristo, era expulso da sinagoga. Eles não aceitavam Jesus como Messias. Até hoje não aceitam. Eu tive a oportunidade de trabalhar com 2 engenheiros israelenses e nós conversamos um pouco sobre religião e eles disseram que em relação a Jesus, a opinião deles é que não passa de um profeta. E até hoje eles estão esperando o Messias prometido. E nós já sabemos que ele chegou há mais de 2000 anos, não é? Os pais, então, pediram para que os sacerdotes perguntassem de novo ao rapaz. Por quê? Se eles e os pais reconhecessem Jesus como sendo o Cristo, seriam expulsos. Então perguntaram novamente ao rapaz. O rapaz confirma que foi Jesus e diz que Jesus não tem ligação com Satanás. Ele é um enviado de Deus, ele é o Cristo esperado por todos os judeus. Então, os sacerdotes o expulsaram da igreja. Ele foi expulso lá da comunidade, mas estava enxergando, conseguiu a sua cura. E o último que nós trouxemos aqui, o último caso dos possessos, em algumas traduções, os possuídos, aquelas pessoas que são obsidiadas por espíritos ainda inferiores, espíritos malfazejos, aqueles que não têm o conhecimento da lei de amor ou não querem seguir a lei de amor. Então, tem vários casos de pessoas que eram obsidiadas e, até hoje, nós temos vários casos de pessoas que são internadas nas clínicas psiquiátricas como loucas, mas que, na verdade, em sua grande maioria, são casos de obsessão espiritual. Acontece que a medicina ainda não tem esse conhecimento, né? Por isso os taxam de loucos, tá bom? Muitos casos que Jesus curou de possessos ou possuídos. E dentro desse tema de curas, nós agora passamos para esse ensinamento aqui, ó. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 24. Por quê? Os publicanos, quem eram os publicanos? Os cobradores de impostos. Eram judeus que cobravam impostos dos próprios judeus para entregar o dinheiro para os romanos. Então não eram pessoas benquistas pelo povo. Os publicanos e os pecadores estavam sentados junto a Jesus e estavam comendo junto com o mestre. Então os fariseus não perderam a oportunidade para perguntar, argumentar por que Jesus estava ao lado de pessoas de má índole, pelo menos na opinião deles. E Jesus responde dessa forma: não são os que gozam de saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Certo? E também temos no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, o item dom de curar. Esse capítulo 26 é intitulado aqui, dar de graça o que de graça recebeste. Ora, todo dom que nós recebemos de Deus vem de graça. Nós acabamos de falar que existem os médiuns, as pessoas, os nossos irmãos e irmãs da casa aqui que se preparam com 24 horas de antecedência, nada recebem financeiramente para isso. Nós passamos ali na sala, tomamos o passe, fazemos um tratamento lá embaixo e não pagamos nada. Ora, esse dom que os médiuns têm de curar vem de Deus. Portanto, os médiuns não pagaram nada por esse dom. Não é lícito que eles cobrem alguma coisa nesse sentido. Certo? Então, todo médium que cobrar alguma coisa está trilhando por caminhos errados, porque na doutrina espírita não se fala em cobrança para se fazer o bem ao semelhante. Certo? Então, o dom de curar é o dom que é dado a alguns médiuns. Existem médiuns que fazem psicografia, tem os que têm psicofonia e assim por diante. Tem os que
têm o dom de cura. Esses, eles têm uma importância, todos têm importância, mas esses têm uma importância muito grande porque precisam cuidar muito da mente e do corpo, para que possam passar o seu ectoplasma para a espiritualidade e assim a espiritualidade aproveitar o que há de melhor neles, juntamente com os fluidos espirituais e elaborar os medicamentos para o tratamento das pessoas. Aqui nós vamos citar um caso de cura, colocamos até Mateus um caso de cura incomum. A gente falou das curas de Jesus, não era só Jesus que praticava a cura. Jesus disse aos apóstolos: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que faço, e mais ainda. Certo? Então, Mateus, certa feita, Mateus também chamado de Levi, antes de ser chamado por Jesus, ele era chamado de Levi. Ele era um publicano, era um cobrador de impostos, portanto, não era muito bem quisto pelo seu próprio povo. Mas, certa feita, ele estava passando por uma estradinha e viu um casebre, uma casinha muito simples mesmo. E ele viu uma certa agitação naquela casa, percebeu que alguma coisa estranha e muito grave estava acontecendo ali. Então ele resolve entrar. Ele entra no quintal, chega até a porta da casa e vai entrando devagarinho, mesmo sem ser chamado. Quando ele consegue abrir a porta, as pessoas que lá estavam olharam para ele estupefatas, porque todos o reconheceram como sendo o cobrador de impostos. E havia um homem, um senhorzinho, que era o pai de uma criança que estava ali adoecida. E ele disse: o cobrador de impostos. E Mateus se apresentou a ele, disse: eu não fui chamado, mas estou aqui para ajudar, vim de coração. A família não acreditava no que ele acabara de dizer. Como acreditar numa pessoa que era cobradora de impostos, que sacrificava o seu próprio povo em detrimento dos romanos? Mas ele insistiu. E, então, o chefe da casa, o senhorzinho, permitiu. Esse homem estava ao lado de uma cama, de um catre, onde havia uma criança. Essa criança era cega de nascença, essa criança não tinha dedos nas mãos, as suas pernas eram mirradas. Ele não falava. Havia no alto de sua cabeça uma chaga que nenhum bálsamo conseguira curar. Essa criança sofria 24 horas por dia e a família, consequentemente, também. E Mateus, então, com muita fé no coração, fechou os seus olhos, impôs as mãos sobre o menino. Lembrou-se de Jesus. Se o mestre estivesse aqui, mas ele não estava. Então, ele fez uma vibração muito grande, fez uma prece enorme, pedindo para que Deus curasse aquela criança que estava sofrendo muito. Ele fez isso 1, 2, 3 vezes. Na terceira vez, ele abriu um pouquinho os olhos e percebeu que a criança começava a se mexer. Então, ele fechou novamente os olhos e fez mais uma prece com muito fervor, com muito amor no coração, pedindo para que Deus curasse aquela criança. Ao terminar, ele percebe que a criança estremece de forma estranha. De repente, ela se aquieta, silencia e nada mais faz. A criança acabara de desencarnar. E Mateus ficou trêmulo, não sabia o que fazer. Ele disse a si mesmo: eu é que deveria ter morrido em lugar dessa criança, porque vim aqui e nada fiz de bom, nem para ela, nem para sua família. Se alguma coisa de ruim acontecer comigo, eu terei de ser humilde e aceitar. Mateus queria sair correndo da casa, mas as suas pernas tremiam tanto que ele não conseguia sair do local. Depois de algum tempo, com muita dificuldade, ele conseguiu chegar até a porta da casa. Quando ele vai abrir a porta, o seu braço é segurado por uma mão enérgica. Ele pensa: é chegado o meu momento, eu devo ser sacrificado e nada devo reclamar. Mas, para sua grande surpresa,
Quem lhe segurara pelo braço era o velhinho, o pai do menino que sofria tanto. Esse velhinho chorava como criança. Agradeceu a Mateus por sua estada ali. Disse que aquele menino sofria desde que nascera. Como já dissemos, não enxergava, não falava nada, tinha uma chaga na cabeça que não curava, não tinha dedos, as suas pernas eram mirradas, chorava o tempo todo. E Mateus esteve ali e conseguiu libertar aquele filho que sofria tanto e dar um pouco de paz, um pouco de sossego para a família também. Mateus então se acalma, ele se abaixa, senta no chão e pede um pouco de água. E é prontamente atendido pelo velhinho. O velhinho não só dá água, como pega na mão de Mateus e beija suas mãos. Mateus permanece algum tempo com aquela família. Depois ele percebe que já estava chegando a hora do encontro que teria com os demais apóstolos na igreja dos pescadores. Então ele parte para esse encontro. Todas as noites Jesus se encontrava com os apóstolos e passava alguns ensinamentos. Chegando nessa reunião, depois da prece feita por João, Mateus se levanta e pergunta ao mestre: Mestre, explica-me, por favor, o que é a cura? Como se opera a cura? Jesus, nós dissemos agora há pouco, que tinha o dom da dupla vista. Então ele enxergava muito além do que as vistas normais alcançam. E já sabia o que havia acontecido com o seu apóstolo, mesmo que ninguém tivesse falado nada. Ele sabia tudo que havia passado durante o dia. Então ele explica que a cura nem sempre ocorre no corpo físico, nem sempre é a reorganização, a recuperação do corpo físico, mas a cura, ela principalmente deve acontecer na alma. E foi no caso desse menino que aconteceu. O corpo físico não tinha condições de se tornar são, mas a alma, sim, já partiu para a espiritualidade, liberta daqueles males que ele sofria. E Jesus ainda alerta, não só a Mateus, como aos demais apóstolos, dizendo o seguinte: tu se esqueceste de pedir que Deus fizesse a vontade dele e não a tua vontade. A tua vontade é que o menino fosse curado, mas Deus sabe muito bem o que faz. Nós devemos entregar sempre na mão dele. Então, um caso, por isso que eu chamo um caso de cura incomum, porque não é a cura do corpo físico, mas sim a cura da alma. Aliás, a cura do perispírito, perdoe-me, não da alma. A alma, ela é criada, o espírito é criado simples e ignorante, com toda a saúde. Todos nós somos criados assim. O perispírito, de acordo com as nossas ações, os nossos pensamentos, é que vai se tornando doente e, consequentemente, o nosso corpo físico, porque o perispírito e o corpo físico estão ligados célula a célula. Tudo bem? Vamos lá. Nesse final de semana, eu tive oportunidade de assistir a este filme aqui, ó. O Céu é de Verdade. Não é um filme espírita. Direção de Randall Wallace e retrata uma história real, certo? Uma história de um pastor evangélico no estado de Nebraska, lá nos Estados Unidos. E esse pastor era líder da comunidade religiosa ali e falava muito bem. Tinha uma oratória muito boa. Só que o filho dele, por volta de 8, 10 anos, ele sofre de apendicite. Teve de ser operado às pressas no hospital da cidade. Acontece que esse filho teve uma experiência de quase morte, se assim podemos dizer. O seu perispírito chegou a quase se desligar do corpo físico, ficou um pequeno fio ligado. E ele, o filho, ele sentiu o seu perispírito saindo do corpo, ele viu o seu corpo físico sendo operado pelos médicos, viu toda a sala onde estava sendo feita a cirurgia, viu que sua mãe estava na recepção ligando para as amigas da igreja pedindo para que orassem pelo filho, viu que o pai estava na igreja dentro do hospital, e o pai, apesar de ser pastor, perdeu as estribeiras, acabou gritando com Deus, porque ele ficou revoltado, não aceitava que Deus levasse o seu filho. E o menino viu tudo aquilo. E mais, ele foi até o céu. Ele foi até o céu.
Lá no céu, ele viu Jesus, esteve com o Mestre Jesus. O Mestre colocou-o no seu colo, pegou em sua mão. Ele disse depois que Jesus tem um cavalo muito bonito. E mais, Jesus, antes do menino voltar ao corpo físico, o apresenta a uma menina que era desconhecida dele. Mas, depois de sua recuperação física, ele relata tudo isso aos seus pais. Há um conflito muito grande na comunidade, porque as pessoas achavam que o menino estava inventando tudo aquilo, não passava de pura imaginação. Acontece que o menino relatou o fato da mãe estar ligando para as crianças ou para as pessoas na recepção, relatou o fato do pai estar brigando com Deus lá na capela do hospital, e mais, relatou um encontro que teve com o seu bisavô, com o avô de seu pai, que ele nem havia conhecido fisicamente. Ainda trouxe um recado para o seu pai. E disse como era. O pai foi procurar a foto e mostrou, é ele mesmo. Então, diante dessas evidências, o pastor que entrou em conflito com ele mesmo, com sua fé, acabou acreditando na existência dessa experiência de quase morte. É lógico que a família sofreu muito com a comunidade, as crianças, os adultos, tiravam chacota da família, do menino, mas o fato é que o pastor, posteriormente, ele escreveu um livro, o livro intitulado O Céu é de Verdade, em português. Se vocês puderem, assistam a esse filme, que é muito interessante, e tem muito mais detalhes do que nós podemos contar aqui, certo? Temos pouco tempo, mas é um filme que retrata também um caso de cura. E é lógico que no caso dos evangélicos, eles não têm o conhecimento que nós temos, e ficou um pouco mais difícil para que eles aceitassem que o menino foi até o céu, né, que ele dizia o céu, e voltou para o corpo físico. Mas o pai estava convicto disso. Um caso muito bonito, um filme muito bonito, muito bacana de ser assistido. A bibliografia desse encontro que nós tivemos essa noite é a seguinte, ó, Gênesis, como a gente começou, de Allan Kardec, capítulos 14 e 15, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, nos capítulos 24 e 26, Ave Luz, de João Nunes Maia, aliás, foi desse livro que nós tiramos a história de Mateus. Quem não conhece esse livro é muito interessante, esse livro traz informações valiosíssimas dos encontros que todos os apóstolos tiveram com o Mestre. Detalhes de cada apóstolo e detalhes de cada vivência que eles tiveram com o Mestre, experiências que tiveram com o Mestre. João Nunes Maia, ditado pelo Espírito Shaolin. Eu, Judas, de Taylor Caldwell. Esse livro não é espírita, mas ela é uma mulher, né? Taylor Caldwell já desencarnou, uma senhorinha americana, e ela escreveu sobre várias personalidades do cristianismo. No caso, aí, Judas Iscariotes, ela conta toda a história de Judas, se houve ou não traição, nós já contamos aqui há algum tempo, não é? Também tem outro livro que fala dela, que fala de Lucas, o evangelista, e também de Paulo de Tarso. Muito interessante esse livro, foi aí que nós trouxemos também alguns detalhes que a gente passou nesta noite. E, como a gente já citou, O Céu é de Verdade, o filme de Randall Wallace, uma história real, tá bom? Foi disso tudo que a gente tirou o material para trocarmos ideias nessa noite, tá bom? Obrigado pela atenção, que Jesus abençoe todos vocês, que vocês possam retornar aos seus lares e que cada um de vocês, nesse momento, se transforme em pirilampos. São luzes, e vocês, no caminho que fizerem até as suas casas, vão iluminando o caminho, vão iluminando as ruas, as avenidas, as alamedas, as travessas, e nesse caminho que vocês vão iluminando também todos os lares por onde passarem. E quando chegarem em seus lares, que vocês, com a luz de cada um, porque todos nós somos luz, vocês possam iluminar todos os cômodos, possam iluminar os seus entes queridos que não puderam comparecer, e possam também iluminar a rua, a avenida, o local onde vocês moram. Para quem quiser maior contato comigo, no Facebook, é só digitar Aloísio Rocha, Aloísio com U e com S,
E o e-mail aí, ó, Aloysio Roque, lembrando aí que o C é mudo, aloysioroque@gmail.com. Agradeço muito pela atenção de vocês e que a gente possa se encontrar numa próxima ocasião. Muito obrigado, fiquem com Deus.